Que político não serve pra nada, todos nós sabemos. Mas quando você acha que não dá mais pra piorar, aparece um deputado desocupado para tentar proibir a seleção de escalar jogadores que não joguem em times brasileiros, técnicos que não sejam brasileiros e até que casas de aposta patrocinem equipes de futebol. Ou seja, um velho caquético que nunca jogou nem no time da escola dele quer mandar na escalação da seleção e nos acordos comerciais dos times. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Abaixo o Mínimo de Caracteres para 5, escrito por Sebastian Henrique, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende proibir a convocação para a seleção brasileira de jogadores que atuem em clubes estrangeiros. A proposta também exige que o treinador, os auxiliares e os demais integrantes da comissão técnica sejam brasileiros e estejam profissionalmente vinculados a entidades esportivas instaladas no país. Como se isso já não fosse absurdo o suficiente, o parlamentar ainda incluiu no pacote a proibição de patrocínios de casas de apostas a clubes, federações e entidades esportivas. Se a mãe desse deputado não derrubou ele do colo quando era criança e sugou o cérebro dele com um aspirador de pó, não há explicação para essa atitude. É assustador pensar que um deputado federal realmente acredita que cabe ao Congresso Nacional decidir onde os jogadores da seleção brasileira podem trabalhar, qual deve ser a nacionalidade do treinador e quais empresas podem patrocinar os clubes de futebol. O Estado é um tamanho câncer na vida dos brasileiros que, se pudesse, regularia até a cor da cueca que você usa. Bom, não é de se duvidar que talvez já exista algum projeto nesse sentido, regulamentando a cor das roupas íntimas. E caso não tenha, melhor nem dar ideia. Mas voltando ao caso da seleção, esses políticos vagabundos aparentemente vivem em um país que não tem nenhum problema importante para resolver, como a violência descontrolada, o crime organizado dominando cidades inteiras, a falta de infraestrutura e uma educação pública horrorosa. Como tudo isso já deve ter sido resolvido, finalmente chegou a hora do político meter o nariz sujo na formação da seleção brasileira. O deputado desocupado Luiz Carlos Rauli quer proibir que o técnico seja estrangeiro e quer obrigar que os jogadores convocados atuem nas porcarias dos times brasileiros que pagam uma mixaria. Com todo respeito ao torcedor, perdão por falar porcaria, não estou falando da qualidade do time nem nada, mas todo mundo sabe que jogador bom que faz sucesso vai jogar na Europa. Nenhum clube brasileiro tem a capacidade de competir financeiramente com os clubes europeus, e nem é por culpa dos clubes. Você sabe por que os times daqui não conseguem competir financeiramente com as equipes europeias? Porque a nossa moeda é um lixo que não vale nada. A economia brasileira é completamente destruída pelos impostos, impossibilitando que o torcedor brasileiro tenha a capacidade de ir a mais jogos do seu time ou de pagar mais pelo ingresso. E os clubes também precisam pagar muito imposto ao governo para que Lula, Janja, Xandão e toda a aristocracia de Brasília vivam no bem bom. Imagine a cena: um jovem brasileiro demonstra talento, treina desde criança, supera milhares de concorrentes, recebe uma proposta para atuar no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, no Liverpool, no Bayern de Munique ou em qualquer gigante europeu. Ele passa a disputar os campeonatos mais difíceis do planeta. Joga ao lado dos melhores atletas do mundo, tem acesso a centros de treinamento modernos e recebe um salário muito maior. De acordo com a cabeça oca de alguns políticos brasileiros, esse jogador deveria ser punido por ter sucesso. Para defender a seleção, precisaria abandonar o futebol mais competitivo do mundo e voltar ao Brasil. Precisaria trocar uma semifinal da Liga dos Campeões por uma partida de quarta-feira às 21h30 num gramado que parece ter sido pisoteado por uma manada de feministas plus size, enquanto o clube atrasa 2 meses de salário e discute na justiça uma dívida trabalhista de 1998. A proposta determina que as seleções masculina, feminina e de base sejam formadas apenas por atletas registrados em clubes sediados no Brasil e participantes de competições organizadas no país. Como a exigência alcançaria também o treinador e demais membros da comissão técnica, essa lei bosta está sendo apelidada de Lei Anti-Ancelotti. A seleção brasileira é atualmente comandada pelo italiano Carlo Ancelotti. Portanto, caso essa porcaria fosse aprovada e estivesse valendo, um dos treinadores mais vencedores da história do futebol seria impedido de trabalhar na seleção por ter cometido o gravíssimo crime de nascer na Itália. A capacidade profissional,
Os títulos conquistados e as décadas de experiência seriam irrelevantes. O que importaria seria o local indicado na certidão de nascimento. Essa decisão é tão idiota e absurda que destruiria completamente qualquer relevância que a seleção brasileira ainda possa ter, transformando o time numa equipe de segunda divisão do campeonato amapaense, se é que existe algo do tipo, sei lá. Não há nenhum mistério nisso. Os melhores jogadores brasileiros atuam no exterior porque os clubes estrangeiros conseguem pagar mais e porque as principais competições estão fora do Brasil. Isso pode desagradar quem sente saudades de uma época em que os craques permaneciam por mais anos nos clubes nacionais, mas saudade não altera a realidade econômica. O talento vai para onde encontra melhores condições de trabalho, salários maiores e campeonatos mais competitivos. Acontece com jogadores, engenheiros, médicos, programadores, pesquisadores e qualquer outro profissional. Impedir que atletas bem-sucedidos representem o país não faria os grandes jogadores permanecerem no Brasil, faria apenas com que a seleção deixasse de convocá-los. Convenhamos, se com os jogadores que temos hoje, praticamente todos atuando fora do país, não conseguimos vencer uma Copa do Mundo há 24 anos, imagina só com os jogadores que jogam no Brasil. O último título foi conquistado em 2002. Desde então, o brasileiro já viu de tudo. Eliminações que doeram no coração, o inesquecível 7-1 da Alemanha, promessas de renovação da equipe, técnicos substituídos e coletivas de imprensa cheias de explicações fajutas. Só não tínhamos visto ainda um deputado idiota propor a lei mais estúpida da história do Brasil. Imagina isso em uma realidade em que não existisse o Estado. Seria como tentar melhorar uma empresa proibindo a contratação dos profissionais mais qualificados. A seleção perderia Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Alisson e quase todos os jogadores brasileiros que estão no nível mais alto do futebol mundial. Em troca, o treinador seria obrigado a montar uma equipe limitada aos atletas disponíveis nos campeonatos nacionais. Lembrando, isso não é uma crítica aos jogadores que atuam no Brasil. Existem excelentes atletas por aqui, naturalmente. A questão é que uma seleção nacional precisa escolher os melhores brasileiros disponíveis, pouco importando onde eles trabalham. A CBF pode tomar decisões ruins, convocar jogadores errados e contratar treinadores incompetentes. Ainda assim, nenhuma dessas possibilidades transforma um deputado em alguém capacitado para montar a lista de convocados. Raul defendeu sua ideia dizendo: chega, basta dessas estrelas que vêm para a Copa do Mundo como vestais e chegam na Copa, fazem o Brasil passar vergonha. Essa é uma declaração esperada de um torcedor irritado gritando diante da televisão. O problema é que o torcedor irritado em questão é a porcaria de um deputado que quer transformar sua frustração com os gols do Haaland em uma lei mais idiota do que ele próprio. Perder uma Copa não cria um direito para o Congresso escolher os jogadores. A derrota da seleção pode gerar críticas ao treinador, aos atletas, à CBF e a quem quer que seja. O torcedor pode desligar a televisão, deixar de comprar a camisa, vaiar o time e até xingar as mães dos responsáveis pela derrota. Tudo isso faz parte de uma relação voluntária entre o público e o esporte. O que não faz sentido é um desocupado de um político tomar decisões esportivas pela seleção. É incrível como políticos idiotas que nunca fizeram nada relevante ou produtivo em suas vidas querem regular tudo como se fossem especialistas. Eles não administraram um clube, não treinaram uma equipe profissional, não desenvolveram um atleta e não disputaram uma competição de alto nível. Mesmo assim, acreditam que possuem conhecimento suficiente para determinar quem a seleção pode contratar e convocar. A história fica ainda mais ridícula quando descobrimos que Raul já tentou fazer quase a mesma coisa em 2006. Após a eliminação do Brasil para a França, ele apresentou outra proposta que pretendia proibir jogadores atuando no exterior. Naquela versão, o atleta precisaria ter jogado no Brasil durante os 12 meses anteriores à competição internacional. O projeto não avançou e acabou arquivado. Ou seja, 20 anos se passaram, o futebol mudou, o mundo mudou, a moeda brasileira foi pro saco, a exportação de jogadores aumentou, os clubes europeus se tornaram ainda mais ricos e o parlamentar continuou apegado à mesma ideia fracassada. Mas não para por aí. Além de tudo, o deputado desocupado ainda quer proibir o patrocínio de casas de apostas às entidades esportivas. O texto impediria clubes, federações e associações de manterem contratos de publicidade com empresas do setor. Marcas não poderiam aparecer em uniformes, placas, estádios, entrevistas, transmissões, redes sociais ou eventos. Os acordos já existentes teriam que ser encerrados em até 180 dias. Ou seja,
Essa merda deveria ser o técnico da seleção e o presidente da CBF, já que quer mandar não somente na escalação do time e na comissão técnica, como também quer administrar financeiramente as equipes. Esse trecho sobre as casas de apostas provavelmente é alguma encomenda da mídia tradicional que não está aguentando o pau que está tomando da Cazé TV. Evidentemente isso é uma hipótese, mas eu não ficaria surpreso. As bets despejaram dinheiro nas transmissões esportivas pela internet, ajudando novos canais a disputarem audiência com emissoras que, durante décadas, controlaram o futebol brasileiro. A Cazé TV cresceu oferecendo transmissões gratuitas, uma linguagem informal e uma relação muito mais próxima com o público jovem. Enquanto isso, a mídia assistiu o público abandonar a TV. Cortar o dinheiro das apostas teria efeitos pesados sobre os clubes e novos transmissores, justamente os concorrentes que vêm incomodando os velhos gigantes da comunicação. O livre mercado possui um mecanismo bastante eficiente para resolver essas questões. Caso o torcedor não goste de um patrocinador, ele pode não comprar a camisa, não acompanhar o clube ou pressionar a diretoria. Caso uma empresa tenha sua reputação destruída, os clubes deixarão de querer associar suas marcas a ela. Caso o público prefira a Cazé TV, as verbas publicitárias irão para a Cazé TV. Caso prefira uma emissora tradicional, o dinheiro vai para a emissora. Não precisa de um deputado escolher pelo torcedor. A mesma lógica vale para a seleção. A CBF deseja vencer porque vitórias aumentam a audiência, patrocínios, venda de produtos e prestígio. Quando escolhe mal, sofre pressão do público e perde dinheiro. Pode-se discutir a qualidade da administração da entidade, mas ao menos existe alguma ligação entre as escolhas esportivas e as consequências financeiras. Já o político não paga pelo erro. Caso a lei destrua a competitividade da seleção, Raul continuará recebendo seu salário. Caso os clubes percam centenas de milhões em patrocínio, o parlamentar não terá de vender a própria casa para cobrir a diferença. Caso a audiência caia e os torcedores abandonem o time, nenhum centavo será descontado da sua remuneração. Esse é um dos maiores problemas do poder estatal. Quem decide raramente sofre as consequências da decisão. O deputado escreve uma obrigação, vota, concede uma entrevista e segue a vida. A conta fica para quem foi vítima da regulação. Essas atitudes imbecis do Estado só servem para abrir os olhos de cada vez mais pessoas sobre a realidade de que o Estado não serve para nada e apenas atrapalha a vida de quem quer prosperar. Até uma partida de futebol, que deveria ser entretenimento, acaba atraindo a mão pesada do Estado. Se ainda houver alguém com um cérebro no mínimo do tamanho de uma ameba no Congresso Nacional, essa lei porcaria não passa. A proposta ainda precisa passar pela Câmara, Senado e pela aprovação do presidente. Há muitas oportunidades para que ela seja devolvida ao lugar de onde nunca deveria ter saído, a lata de lixo, e que os políticos de merda que apoiam esse tipo de lei inútil também sejam jogados na lata de lixo do esquecimento político. Não precisamos de deputados escolhendo os jogadores, treinadores e patrocinadores da seleção. Precisamos que esses sujeitos parem de atrapalhar e deixem as pessoas trabalhar. Se a seleção vai ganhar ou perder, que isso seja decidido no campo. Se um clube vai prosperar ou quebrar, que dependa de uma administração e da resposta dos torcedores. Se uma transmissão vai conquistar audiência, que seja pela preferência do público. Quanto menos Brasília participar do futebol, maiores são as chances de ainda restar alguma coisa divertida nele. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!